Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos começar essa semana com uma live muito especial que eu vou conversar com o João Paulo. Daqui a pouco eu vou chamar ele para a gente poder falar um pouco sobre preparação para concurso público. O João Paulo, ele foi aprovado, recentemente aprovado na prova de juiz do TJ Pará. E a gente combinou de fazer essa live nesse momento tão peculiar em que nós não estamos tendo provas de concurso público em razão da pandemia, mas que em 2021 nós teremos muitas provas, provavelmente, ou pelo menos muitos editais. E para a gente se manter motivado durante esse período, para a gente se manter focado durante esse período, a gente combinou de falar um pouco sobre a preparação dele para concurso. Tá bom? Deixa eu ver só se ele já entrou aqui pra gente não perder tempo. Só dar uma olhadinha. Aqui o João Paulo. Olá! Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, João Paulo? Tudo ótimo. E você, deixa eu só fazer uma pergunta. Você tem algum fone de ouvido para colocar? Que eu fico com um pouco de Pois é. receio. Eu sempre tenho feito, eu estou com um pequeno problema com o meu fone de ouvido, ele está Aham. captando o áudio um pouco pior do que o próprio fone do celular. Não, então não Então, tem problema. se tiver condições, esse problema técnico ainda está sendo contornado. Tá, não tem problema. Deixa eu tentar para ver. Eu vou usá-lo aqui. Muito obrigado, querida. Vamos tentar. Tá captando bem o áudio? Tá, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô também. Perfeito. Perfeito, então Então ótimo. vamos Tudo lá. bem com você? Tudo bem, Tudo professora Lorena? certo? Tudo Bom, certo. pessoal, para a gente começar, João Paulo, eu vou primeiro pedir para você se apresentar. Quem é o João Paulo? Por que que a gente então programou essa live e qual é o nosso objetivo? Fala um pouquinho sobre você para o pessoal que está assistindo conhecer você um pouco. Perfeito. Meu nome é João Paulo, a professora já apresentou meu nome. Eu sou advogado, tenho 28 anos e comecei a estudar para a magistratura em novembro de 2017. Fiquei estudando para a magistratura e concomitantemente trabalhando na advocacia. Fui aluno da professora Lorena no curso regular voltado para o TJ Ceará, que foi o meu primeiro concurso que eu fiz para a magistratura estadual. Naquela ocasião eu fiquei por um ponto da nota de corte. E depois que eu fiquei por um ponto, eu ingressei logo no curso de segunda fase. Nessa época a professora não tinha um livro ainda de sentença penal, mas já era a professora do curso também de segunda fase, lá do CPIURES, e eu fiz o curso. Só que como eu tinha ficado com 72 pontos e a extraoficial, o gabarito, a nota de corte 73, quando saiu o gabarito oficial, a nota de corte subiu para 79 e eu para 78. Consequentemente, eu fiquei fora. Aí depois fiz o concurso para o TJ São Paulo, fiquei por um ponto novamente. A nota de corte no gabarito preliminar extraoficial estava, na verdade, oficial mesmo. Estava 78 e eu estava com 78 também. Aí, novamente, eu inicio o curso de segunda fase. Quando já estava já na metade do curso, sai o resultado do julgamento dos recursos. A banca anulou duas questões que eu já tinha acertado. A nota de corte subiu para 79 e eu fiquei de novo com 78 pontos. E nesse período eu vi a professora nos aulões de véspera, que eu gostava de frequentar quando viajava, e depois eu fiz o TJ Paraná, e aí as portas se abriram para a primeira fase. Aí eu passei no TJ Paraná, TJ Acre, TJ Rio, TJ Mato Grosso, TJ Alagoas e TJ Pará. Aí passei nessas 6 primeiras fases. Alguns desses Perfeito. concursos estão suspensos. O TJ Acre eu estou aguardando fazer a prova oral. Não pretendo mais ir concorrer efetivamente para o TJ Acre. Na aula de véspera, inclusive, da primeira fase do TJ Acre, que
a professora Lorena estava lá conversando um pouco ali durante o intervalo e ela falou, eu não vinha não para cá. Eu achei tão motivador aquela sua frase, assim, eu achei tão legal. Eu fiquei emocionado. Eu não vinha não para cá para ser juíza mesmo. Acho que foi logo depois que eu passei na universidade e tinha simplesmente jacaré, tinha tudo no meio da Isso, universidade. Eu falei, nossa, exatamente. Bem legal. Teve história, inclusive, lá daquele jacaré, teve foto, né? Aí eu falei, eu venho, porque aqui eu tô por tudo mesmo. Aí fiz lá, então, mas eu pretendo ir para fins de títulos, né? Eu queria para fins de titulação. Mas assim, aí agora eu tô lá dentro das vagas do TJ Pará e ainda tenho a segunda fase do TJ Rio e TJ Alagoas, que eram tribunais que eu tinha pretensão ainda de concorrer efetivamente. Então, em resumo, é essa a minha apresentação. Perfeito. Agora, João Paulo, a gente vai começar um pouquinho a tratar sobre alguns pontos desse seu percurso para o pessoal entender um pouco melhor. Primeiro, eu queria falar um pouquinho da sua preparação. Você falou que começou basicamente em 2017, não é isso que você me falou? Isso. A estudar. Sim. Você, nesse percurso todo, já advogava, não é isso? Sim. E aí eu queria saber um pouco desse seu processo de escolha pelo concurso público, porque você estava na iniciativa privada já advogando, do porquê que você quis ir para o concurso público e por que escolheu a carreira da magistratura. E se durante esse período, você falou de várias provas da magistratura, né? Vários tribunais de justiça. Se você chegou a fazer provas de outras carreiras, Ministério Público, delegado, defensoria, porque muita gente questiona se dá para conciliar fazer provas de várias carreiras jurídicas. Se isso foi o que aconteceu com você ou não. Tá. No meu caso específico, eu desde a faculdade, eu tinha pretensão de fazer concurso para a magistratura. Eu queria ser juiz de direito. Ocorre que eu não tive muita sorte em assim, conseguir um concurso de nível médio durante o período da faculdade, porque também eu nem fiz. Aí eu não fiz um concurso de nível médio e tinha que advogar para fins de sobrevivência mesmo, né? Então a advocacia ela era desempenhada estritamente com objetivo profissional, de subsistência, né? Eu não tinha desejo de seguir carreira na advocacia, se bem que em determinadas situações isso é bem tentador, sobretudo do ponto de vista financeiro, porque a magistratura, as pessoas se encantam muito, assim, que ganha muito, mas existe um teto, né? Um valor fixo. Tem um limite, e a advocacia não. A advocacia, ela, em tese, o céu é o limite. Inclusive, logo na primeira semana da advocacia, eu não enriquei, né? Eu não fiquei rico na advocacia. Mas na primeira semana teve um negócio bem tentador, que chegou um cliente lá no escritório para liberar um FGTS. Eu estava na primeira semana da advocacia, mas já querendo ser juiz, porque desde a graduação eu tinha essa pretensão. Só não estudava ainda de uma forma organizada, porque nós temos aquele defeito de protelar bastante, né? Comecei a estudar mesmo na data que eu indiquei anteriormente. E chegou um cliente lá no escritório que tinha um FGTS para ser liberado de R$70 mil. Aí, como eu tinha feito um contrato de honorários advocatícios de 10%, então, assim, ficaram R$7 mil. Advogado é um pouco ruim de matemática, só sabe 10%, 20%, só sabemos essas porcentagens. Mas ficou R$7 mil. E ele falou, olha, lá da minha empresa saíram umas 30 pessoas. Aí, nessa hora, bateu a tentação. Eu pensei, meu Deus, se eu conseguisse ter esses 30 clientes aqui no escritório, nessa média de 30 vezes R$7 mil, seria fantástico. Para fins de objetividade, eu não peguei mais nenhum cliente desse, né? Foi só aquele mesmo na primeira semana e acabou essa boa fase desses FGTS. Enfim, mas eu sempre mantive esse foco na magistratura, mesmo advogando. Então, esse foi o primeiro ponto que você colocou. O segundo, como eu tinha essa limitação muito grande, professora Lorena, de tempo, eu tinha que ser muito focado naquilo que eu queria. Então, era sempre magistratura de uma forma focada. Acontece que eu fiz, sim, 2 provas de outras carreiras, mas não com nível de competitividade. Eu fiz para fins de título. Até um livro que eu lancei, eu tinha já essa visão
de usar esse livro para fins de títulos, né? Então, assim que eu terminei a graduação, como eu queria ser juiz, eu já procurei fazer um livro, escrevi sobre o direito fundamental à liberdade religiosa, que era um tema com que eu tinha já trabalhado, e fiz um livro. Então, eu fiz essas duas provas. Acho, na minha concepção, para mim, que eu tinha pouco tempo demais para estudar, para conciliar o estudo para duas carreiras. No meu caso específico, né? Não dava para conciliar. Então, Tinha a sua escolha focado foi tomada na faculdade. na Então, na faculdade. faculdade, você já sabia que queria magistratura e seguiu esse foco, mesmo depois de ter se Exatamente. formado. É isso. Isso. E aí, a Exatamente. advocacia ela foi utilizada como uma forma de subsistência. Então, você Exatamente. tinha que Subsistência e prática. tinha que trabalhar, tá, e prática também. É. Foi a sua forma de garantir a prática jurídica. Você não chegou Exatamente. a fazer outras formas, não, né? Entendi. E como foi para você, agora, voltando, você me falou quanto tempo mais ou menos de estudo da magistratura? Na verdade, você já estava focado desde a faculdade. Mas você considera quanto tempo que você estudou mais ou Eu menos? considero a partir de novembro de 2017. Foi quando eu sentei, anotei na minha agenda e disse, eu vou estudar para magistratura. Perfeito. Então, tá com 2 anos e 2018, 2019, quase 3 anos, né? 2 anos e 10 meses aproximadamente, eu acho. 2 anos e 9 meses. Outra questão que também falam do trabalho, você me falou que é para subsistência, mas ele também tem uma importância na nossa preparação. Você entende que o fato de você estar trabalhando, como que você conciliava isso? E se isso foi importante, pelo menos para te manter focado no seu objetivo, não sei. Porque muita gente fica em dúvida se dedica exclusivamente para o estudo ou se concilia algum trabalho, mesmo que não seja aquilo que queira, mas acha melhor conciliar. O que você entende da sua trajetória a respeito disso? Eu encontrava, durante as provas, 3 perfis de colegas. Eu tinha os colegas que só estudavam, porque eles tinham um investimento familiar. Eu tinha aqueles colegas que eram servidores públicos, que esse era o meu perfil ideal que eu pensava, porque quando eles falavam só em ter, em tese, uma carga horária, uma jornada de trabalho bem definida, isso para mim era fantástico, porque na advocacia era à noite, era fim de semana, a qualquer momento você poderia ser solicitado por um cliente e você tinha que atender. E eu tinha uma parcela que era bem minoritária, que eram os advogados que estudavam para concurso público. Lá no Pará, por exemplo, tivemos 87 aprovados no total. Acredito que desses 87, talvez uns 10 ou 15 eram pessoas que advogavam e estudavam. A grande parcela eram de servidores públicos, que estudavam também para magistratura, e talvez alguns poucos eram esses que eram mantidos pela família e podiam se dedicar exclusivamente para estudar. Eu entendo que, muito embora em alguns momentos eu ficava assim, meu Deus, tudo que eu queria era ou poder só estudar, ou então ter uma jornada de trabalho mais bem definida, eu entendo que essa pressão me ajudou muito, porque eu aprendi, quando nós trabalhamos, nós desenvolvemos isso, eu aprendi a valorizar cada segundo. Então, cada segundo para mim era muito importante e essa luta também facilitou o foco. Tanto que eu andava com o meu livro para estudar antes das audiências, nos intervalos de audiência. Então, eu valorizava muito cada segundo. Eu estou aqui simbolicamente, como é café com aprovado, eu estou fazendo essa... Ótimo, porque, né, ótimo. depois vai ficar salvo, então fica uma coisa assim, eu fui orientado a fazer isso, tá? Mas, na verdade, tem água dentro da xícara, não é estritamente café, porque se eu tomar café agora, eu não almoço. Sério? E deixa eu te perguntar também, João Paulo, além do trabalho, a gente precisa conciliar momentos de qualidade com a família, com os amigos, momentos de lazer, né? E também, eu sei que você é um cara muito religioso também, assim, dá para perceber no seu perfil. Sou um pouquinho. E tudo. E aí eu queria saber como que você conciliava isso, assim, como que você mantinha esses momentos de qualidade com seus amigos, com a sua família, com a sua esposa, que você conseguia exercer a sua fé também, com a sua religião. Porque muita gente, às vezes, trabalha em extremos. Acaba deixando a família de lado, acaba deixando o que gosta de lado. E talvez isso também não faça bem na preparação. Sim, então, é como verdade. você lidava com isso? É interessante que eu casei durante a minha preparação para
para concursos públicos. Organizar um casamento e estudar para concursos não é fácil. Mas a minha esposa assumiu um papel muito ativo nesse período de organização. Precisamos marcar o casamento para um dia de quinta-feira, porque aí eu livraria qualquer prova. Primeira vez que nós marcamos o casamento seria em um sábado, e no domingo seria a prova lá do Tribunal de Justiça do Paraná, então não ia rolar, né? Casar num dia e no outro fazer prova não ia dar certo. Então nós remarcamos para uma quinta-feira, só que depois dessa quinta-feira, que tinha logo em seguida o fim de semana, com 8 dias era a segunda fase do TJ Acre. Então, pouco tempo depois do meu casamento, nós tivemos assim esse orgulho de dizer que passamos a lua de mel no Acre. É muito importante para nós, para nossos amigos dizer isso, né? Quase ninguém simbólico. passa. É muito simbólico. Bem simbólico, muito bem simbólico. Então, então, o que é que acontece? Eu procurava, houve sim, não adianta usar aqui um viés um pouco assim, muito idealista, dizer, olha, dava para ter uma vida social normal, estudar, porque de fato havia sim algumas renúncias. Mas essas renúncias, como se fala lá no direito constitucional, a gente precisava manter aquele núcleo duro do direito. Então, muito embora nós precisássemos renunciar a algumas coisas, por exemplo, para ir para uma festa de formatura, nós íamos sim. Acontece que a gente não precisava, às vezes, ficar até o outro dia de manhã, até as 5 horas, como todo mundo ficava. Nós saímos um pouco mais cedo para poder estudar, então íamos para poder dormir, para poder à noite estudar, para ficar mais direto, né? Então, nós fazíamos essa negociação e ia dando certo, mas havia, sim, algumas renúncias. Referente à igreja, especificamente, eu não desempenhei durante esse período de preparação muitas funções eclesiásticas, assim, mas às vezes a igreja me convidava para palestrar, isso eu preservei, que era uma coisa que eu fazia já desde a adolescência, e eu reservei pelo menos um dia na semana para ir à igreja. Então, durante um dia na semana, eu ia para a igreja, que faço parte, participava ali do culto lá na minha igreja, e durante o meu dia aqui, em casa mesmo, eu tinha os meus momentos devocionais. Eu procurei reservar durante a preparação esse período, né, com a questão da espiritualidade e também a atividade física. Eu fazia todo dia, eu procurava fazer pelo menos 1 hora. Agora, essas outras coisas, que são difíceis também de renunciar, como séries, eu procurei assistir mais filmes durante esse período e menos séries, porque série... Para não viciar também, né? Para não viciar, exatamente. Então, eu fiquei mais afeto aos filmes, não aos longa-metragens, aos curta mesmo, ficava muito melhor. O padrão internacional, 120 minutos no máximo, estava excelente para mim. Ótimo. Agora a gente vai falar um pouquinho, João Paulo, de cada fase do seu concurso, tá? A gente vai começar um pouquinho a preparação ali da primeira fase, depois a gente vai avançando até a fase oral que você fez do TJ Pará. Na primeira fase, a primeira pergunta que eu te faço é: você tinha algum cronograma de estudos? Você que fazia o cronograma? Você tinha alguma mentoria, algum coaching? Ou você que tentava ali ajeitar sua vida, seu horário? Como que você fazia? O meu ponto de partida lá na minha primeira organização foi lá quando eu fiz o curso o pessoal comentou ali altas risadas, eu achei engraçado. Mas eu fiz o curso lá do CPUs, que eu mencionei no início da live, sim. E a Roberta fez não era individualizado, né? Não é individualizado, era do curso regular, mas ela montou um cronograma geral, assim, uma ideia, um norte, para ser seguido, para fins de primeira fase. Eu fiz alguns ajustes, evidentemente, tinha que fazer alguns ajustes, eu era um advogado militante, então fiz ajustes e montei o meu cronograma. Fiz um isolamento muito nítido e rígido também das fases. Quando eu estava estudando para a primeira fase, eu estudava só para a primeira fase. Quando saía o gabarito preliminar e eu já via que havia chances de ir para a segunda fase, eu já começava a estudar para a segunda fase. Então era assim, eu fazia um isolamento das fases, até lá no processo penal a questão da nulidade de não afetar uma outra fase, eu fazia isso, né? Então, mas você teve coincidências de fases, por exemplo? Em algum, quando você foi para a segunda, teve coincidência com a primeira? Sim, tive sim. Qual foi a vantagem e a desvantagem de isolar as fases, fazer esse isolamento das fases?
Quando eu fui para minhas primeiras, vai ficar um pouco redundante, mas quando eu fiz as minhas primeiras fases, ou as primeiras provas objetivas, eu tive um bom desempenho. Por exemplo, no TJ Paraná, que o último concurso, a nota de corte foi elevada, mas eu passei, assim, acho que com uns 6 ou 7 pontos da nota de corte. Eu passei bem acima do ponto de corte. E depois eu fui fazendo primeiras fases e fui passando. Só que essa nota de corte na primeira fase, ela foi caindo. De forma que, na minha última primeira fase do TJ Rio, que já era simultânea a outras segundas fases, eu fiquei no corte, literalmente. E, consequentemente, na segunda fase, a relação também foi diametralmente oposta. Nas minhas primeiras segundas fases, eu passava com 6 alguma coisa. E nas minhas últimas segundas fases, eu fui caindo de rendimento na primeira e fui aumentando na segunda fase. Tá. Por exemplo, no TJ Pará, tirei 8 alguma coisa na sentença. Tá. Voltando para a primeira fase, eu vi uma pergunta, você advogava em que área, João Paulo? Tudo, porque o fim era para subsistência. Então, tudo que chegasse, tudo era que para aparecesse prática, na vida, então o que dava prática, você pegava, estudava de qualquer forma, tinha que estudar de tudo. Sim, então, você advogava em todas as áreas. E em quantas horas você tinha, mais ou menos, líquida para estudar? Lá quando você começou, em novembro de 2017, quando começou aí todo o seu trajeto. Ok. Eu estruturava as minhas horas por semana, não por dia. Então, eu procurava manter, para fins de primeira fase, de 30 a 35 horas semanais. Procurava fazer pelo menos 4 horas por dia. Eu tentava dar 1 hora durante o dia, entre o intervalo de audiência, na hora do almoço, e 3 horas à noite. E isso daria de segunda a sexta, mais ou menos, 4 vezes 5, 20. Eu teria 15 horas para compensar nos fins de semana. Então, no sábado e domingo, às vezes eu procurava dar um gás maior no sábado para poder ter uma quantidade menor de estudo no domingo. Mas isso se devia muito ao fato de ser a advocacia, como você falou, você não tinha um horário fixo de trabalho, né? Como alguns colegas que, por exemplo, eu era servidora, como todo mundo sabe da minha trajetória, então eu tinha um horário fixo de trabalho no tribunal, que eu conseguia estudar de manhã e conseguia estudar à noite. Então, claro que isso vai depender das peculiaridades de cada um, da vida de cada um, mas a sua era assim, você estudava muito à noite e no fim de semana você compensava aquilo que não conseguiu cumprir dos dias da semana. É isso. Era assim que funcionava, exatamente. Perfeito. E seu material de estudo? Essa é outra dúvida assim, que todo mundo tem. Como fazer um material de estudo? Você estudava só doutrina? Você tinha o seu caderno? Como que você fez o seu material? O meu material de estudos, eu pautei o meu estudo em cima de alguns princípios que eram básicos. Um deles foi, que nós mencionamos há pouco, a questão do isolamento das fases. E o outro princípio era a não mudança de material. Então, o mesmo material que eu comecei lá em 2017 é o mesmo material que eu utilizo até hoje, ainda é o mesmo material, né? Isso, claro, que assim, eu tive muita tentação durante esse período, porque até a véspera da prova oral, chovia no meu WhatsApp, as pessoas mandavam materiais de descoberta da roda, de tudo, da luz elétrica, assim, olha, o acesso hoje é muito fácil e há muito compartilhamento de material. Então, se você se encantar com isso, você vai receber muita coisa e não vai conseguir extrair nada desse material. Exatamente. Tá, mas esse seu material, você diz o que exatamente? Era o seu caderno? Aí, especificamente, aí todos esses materiais que chegavam, eu indeferia de plano, né? O indeferimento liminar, tudo era indeferido, eu nem olhava, mantinha o meu. Então, para algumas disciplinas, a maioria delas, eu utilizava livros de doutrina. Eu pegava o meu livro de doutrina e lia grifando, né? Lia grifando o livro de doutrina. Depois eu ficava lendo diversas vezes somente os grifos. Era assim que acontecia. Se houvesse algum apontamento ali básico que desse para fazer no próprio livro, eu fazia no rodapé de caneta. Porque às vezes, como eu comecei lá em 2017, havia alguma alteração durante esse período. Se fosse algo básico, eu fazia ali. Então, em resumo, foram livros de doutrina, com exceção de 2 disciplinas que eu utilizei caderno de resumo. Esse caderno de resumo foi cedido por um colega, inclusive ele até estava online aqui na live,
né, que foi o João Paulo, que é aí de Brasília, também foi seu aluno, João Paulo Nova, e ele me cedeu esses 2 cadernos, referente a essas 2 disciplinas, e eu fiz apontamentos ali pessoais naqueles 2 cadernos. Foi esse o meu material. Tá. E mesmo a doutrina você não mudou, você atualizou a sua doutrina, mas você não foi a cada ano comprando novos livros de doutrina. Não, pelo amor de Deus, isso aí eu não poderia fazer em hipótese alguma. Então, no próprio livro, você escrevia lá o que mudou, juntava alguma coisa e ia atualizando o seu próprio material. É isso. Exatamente. E como que você fazia com lei seca, jurisprudência e questões objetivas? Pronto, vamos lá. Lei seca. Primeiro, lei seca, para mim, tem que ser seca estrito sensu. Não fazia grifos, eu não fazia anotações e eu não caía na tentação de clicar no martelinho do site do Planalto. Não. Eu lia lá no site do Planalto, de forma sequenciada, do primeiro até o último artigo. E, claro, com o tempo, como eu ia lendo várias vezes, porque a ideia era repetição. Como eu ia lendo diversas vezes, eu ia fazendo uma leitura mais dinâmica. Tinha alguns artigos que eu ia automaticamente saltando e lendo aqueles artigos que ficavam visivelmente mais importantes. No entanto, eu não fazia nenhuma anotação, nenhum grifo. Era só ler a lei seca. Como é que eu acompanhava? Seu vademecum sempre foi limpo, então. Seu vademecum sempre foi limpo. Meu vademecum ele era sempre limpo. Mas acabava que o vademecum você teve que ir atualizando, porque a gente teve muita alteração legislativa de 2017 para cá. E isso você teve que ir comprando para as provas, né? Porque para a prova o vademecum tem que ser atualizado, pessoal. Verdade. Senão não dá com certeza. Pelo amor de Deus. E como eu tinha aquelas dúvidas que os candidatos têm muito, e aí o que é que pode no vademecum? E lá vai, não pode, não pode. Para eu não correr esse risco, meu vademecum era sagrado. Ele não tinha praticamente nada arriscado, com exceção dos grifos que eu fazia, por exemplo, no Código de Processo Penal, aqueles artigos que eram mais citados para a sentença, eu grifava, mas aí já é no estudo para a segunda fase. No estudo para a primeira fase, não tinha grifo de nada na lei seca. Eu criei uma tabela, isso foi assim, eu que criei essa tabela, com as leis secas que eu precisava estudar, a legislação. Eu colocava na frente ali uma colunazinha para eu ir acompanhando. Se eu fizesse a leitura daquela lei uma vez, eu dava um grifo, a segunda, assim eu não esquecia nenhuma lei. E as leis que eram mais importantes, como o Código de Processo Civil, eu ia repetindo até fazer vários quadrinhos ali de diversas repetições dessa legislação. Era assim que funcionava a lei seca. A outra questão, jurisprudência. Jurisprudência eu estudava no próprio site mesmo do Dizer o Direito, pelos informativos. Depois, eu confesso, para fins de primeira fase, atendia bem demais. Para fins de segunda fase, eu comecei a estudar um pouquinho também no próprio site dos tribunais. Então, eu passei a fazer algumas visitas na Constituição comentada lá do STF, também do STJ, isso para fim de segunda fase. Mas para fim de primeira fase, o Dizer o Direito atendia suficientemente, lia muitas súmulas também. Questões eu fazia, isso é muito importante, eu fazia de duas formas. Uma maneira eram as questões objetivas que eu fazia durante o dia, fazia de forma esparsa, sempre respondendo questões da matéria que eu não tinha estudado. Então, se eu estudasse processo civil, eu fazia questões de direito penal, por exemplo, para não criar uma falsa expectativa de que eu estaria estourando, estava top. Porque estaria tudo recente na sua memória, de qualquer forma, você ia conseguir responder. Então, você fazia questões que não estudou naquele dia, mas que já tinha estudado há algum tempo. Como se fosse uma revisão por questões, então. Isso, uma revisão por exatamente. Exatamente. Eu fazia essas questões que eu fazia no site do Que Concursos, eu procurava fazer todos os dias e de 15 em 15 dias eu procurava fazer um simulado. Quando era lá no curso do CPI URGS, eu fazia os simulados regulares, que eram enviados. Quando eu já estava nessas fases mais antecipadas, eu fazia os simulados segundas fases, mas quando eu precisava fazer algum simulado de segunda fase, quando eu não estava mais no curso, eu fazia provas anteriores, que já tinham sido feitas, não é? Em outros concursos eu fazia. Então você se programava para tirar um dia para fazer simulado, que aí você ia fazer todo o conjunto, para pegar tudo de uma vez e ver como que iria sair, né? Porque quando a gente estuda, né?
É porque quando a gente estuda fazendo questões objetivas, geralmente a gente pega uma matéria ou outra, então a gente não tem o todo para ter a Uhum, dimensão de como que você se sairia numa prova, por exemplo. Então você também se testava de vez em quando com esses sim, simulados nas questões objetivas. exatamente. Tá ótimo. Eram Outra simulados, coisa, sim, pode pode falar. falar, pode falar, João Não, Paulo. eram os simulados que diziam se eu poderia comprar passagem aérea ou não. Eu era muito objetivo. Eu fazia o simulado. Se eu fazia o simulado e eu estava tirando 75, 77 pontos, eu podia comprar passagem, porque eu ficava tranquilo. Entendi. Se eu não passar, não tem nenhum problema, mas eu estou competitivo. Agora, se eu fizesse uma prova e eu tirasse 60, 62, como eu concorria na ampla concorrência, não adiantava comprar passagem, era só para passear. Né? Assim, isso é bem objetivo nesse sentido, né? Sim. Tá? Bem pragmático, você já se Bem testava e via pragmático. se dava ou não Era, dava, né? exatamente. Sim, Perfeito. professor, pode Outra falar. dúvida que eu recebo muito, João Paulo, é a respeito da preparação na véspera da prova. Porque, Sim. apesar disso ser muito individual também, tem gente que gosta de descansar, tem gente que gosta de estudar até a hora da prova, tem gente que vira a madrugada estudando, tem gente que fica muito nervoso, muito ansioso. Então, como que você fazia naquela sexta e sábado antes da prova, da primeira fase? Pronto. Eu fazia um estudo intenso. Meu perfil, quem já Uhum. assistiu aqui aquele desenho animado do Chaves, que via a forma que ele utilizava para entregar a prova, ele entregava nas últimas, né? Ele ficava Na sempre, aula. não, não, peraí, só um pouquinho aqui. Você aplica essa forma de comportamento do Chaves de forma inversa para Horas entrar na antes, né, sala, também. horas antes. Eu ficava lá no corredor, lendo, aí tinha um colega na fila, dizia, pode passar, passe. Aí quando o fiscal dizia, não, entre, não, não dá mais, aí eu guardava o meu material e entrava. Então a minha revisão, ela ia de fato até o último momento. Seja num aulão de véspera, ou então quando eu chegava no hotel, eu ficava revisando, porque eu adotei os dois métodos, né? Quando eu fiz uma prova especificamente, eu fiz magistratura federal antes de fazer magistratura estadual. Então, minha primeira prova da magistratura estadual, que foi depois de novembro de 2017, que eu estava estudando regularmente, etc e tal, eu fiquei por um ponto. Mas acho que um ano antes eu fiz uma prova da magistratura federal, ou 6 meses, que foi a última do TRF-5. Eu fiz Entendi. e foi simplesmente uma negação. Eu tirei uns 50 e poucos pontos. E eu adotei esse outro padrão. Qual outro padrão? Esse padrão de o que tinha que ser vai ser, já estudei demais, agora é relaxar, Entendi. agora é conhecer a cidade. Então eu adotei esse padrão. Como foi uma decepção, eu Você viu que para mudei, você não funcionava não mesmo. funcionava para mim. Eu, assim, o que eu aconselho quando as pessoas perguntam, porque claro que quando a gente passa, acaba que recebendo também algumas perguntas de pessoas, o que é que você faz e Sim, tal, e as perguntas natural, são muito natural. comuns. Sim. O que eu digo, se você for muito ansioso, extremamente ansioso, aí talvez de repente fazer um pequeno passeio, algo do tipo, pode ser até de se cogitar. Mas se você tem só ansiedade normal pré-prova, então é foco nos estudos. Eu estudava no avião, eu estudando até chegar o momento da prova. Perfeito. E esse estudo era o que exatamente? O que que você faz? Você revisava o quê? O seu livro, o seu caderno, a informativos? Ou dependia da É, banca? Porque a gente sabe que tem banca que cobra mais jurisprudência e outras não tanto. Como que exatamente. você se programava? Bem, nessas últimas horas aí, nesses últimos dias, 2 dias, o que é que não podia faltar? As súmulas. As súmulas, elas tinham que ser Hum, revisitadas nesse período. hum, Então, eu lia as súmulas. Eu lia, se fosse uma banca como o CESP, por exemplo, eu hum, procurava ler aquela revisão que o Márcio libera no Dizer o Direito. Se fosse uma banca que era mais sim, legalista, como a FCC, então eu não procurava sim. muito esse estudo de informativos, mas eu ficava apenas nas súmulas e leis menores, né? As leis de ambiental, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Aham, ECA e a parte geral do Código Penal, porque como eu já li sim, essas leis diversas vezes, devido à minha leitura sem grifo, sem anotação, a leitura ficava mais rápida. Então eu já tinha uma entendi. leitura dinâmica. Às vezes, só em passar o olho, eu já conseguia relembrar
algumas regrinhas Perfeito. básicas que sempre eram cobradas. Perfeito. Usava a memória mesmo. Muita gente tem a Sim. memória visual para gravar o Uhum. conteúdo, então é bem natural que isso ocorra. Por isso que é importante manter o mesmo material, porque você tem a memória Isso, visual do seu material também ao exatamente. longo do seu estudo. Porque quanto mais você muda de material, Exatamente. você tem que criar novamente essa memória, né? Essa Então questão, tá. inclusive, Não, pode só uma continuar. observação, essa questão de manter o material, eu aprendi, antes de começar a estudar para concurso, eu aprendi da questão lá da igreja que eu faço parte, porque eu tinha a minha Bíblia que eu lia em casa, e era incrível. Se eu chegasse na igreja e fosse ler numa outra Bíblia, e Bíblia é Você tudo já Bíblia, não. né? Pelo menos. Não, eu não achava, parecia que o versículo tinha desaparecido. Aí eu gostava sempre de falar na minha Bíblia, porque parecia que eu já localizava com mais facilidade. Então eu adotei esse princípio Foi lá algo da vida Foi, que da você vida eu levou adotei para o pro estudo no concurso. concurso. E agora vamos para a segunda fase, João Paulo, mas aí eu tenho uma Tá. pergunta assim. Você lembra quando foi a sua primeira fase do TJ Pará? Você Foi em lembra a data, mais ou menos? outubro, foi em outubro do ano passado, que foi quando E o a segunda fase? ar-condicionado foi. A segunda fase era para ser em dezembro, e não foi. A primeira fase, de novo, foi em dezembro, porque nós tivemos duas primeiras fases lá, e a segunda fase foi em fevereiro, salvo me engano, professor. Tá. Então Em fevereiro desse ano. Você teve o quê? Uns 3 meses para estudar entre a primeira e a segunda fase? Ou um pouco Foi. mais? Uns 3 Mais ou menos meses. isso. Tá. A gente entra agora na segunda fase. Eu fiz essa delimitação de tempo porque é mais ou menos isso que existe no cronograma de magistratura mesmo. A gente tem mais ou menos ali uns 3 meses, é a média. Alguns eles encurtam um pouco mais quando tem pressa no término do concurso, outros eles acabam alongando. Mas geralmente ficam 3 meses. E muitos alunos têm dúvidas sobre, meu Deus, será que eu consigo estudar humanística em 3 meses? Será que eu consigo estudar sentença civil, sentença penal em apenas 3 meses? Então aí eu queria falar como foi esse clique para você, mudar a chave de uma primeira fase para uma segunda fase, essa adaptação. A chave eu precisava mudar assim que eu terminava a prova objetiva. Como? Quando eu podia trazer o caderno, eu já colocava no olho da vaga. Por quê? Lá no TJ Paraná, eu perdi o meu caderno. Era muito frio. Eu tinha que passar mais tempo procurando me cobrir. Aí eu perdi o caderno. Então, se eu não tivesse colocado no olho, eu tinha ficado sem saber, né, a minha nota, e só saberia quando saísse o oficial. Seria um desastre. Sim. Então, eu sempre colocava logo no olho, para, se eu perdesse o caderno, não ter esse problema. E assim que saía, que a minha pontuação ficava com uma expectativa de ir para a segunda fase, eu já focava na segunda fase. Se na primeira fase eu fazia simulados de 15 em 15 dias, para a segunda fase eu fazia simulado, eu ficava tentando redigir sentença penal e sentença civil, se possível, no mínimo uma vez por semana. Mas o ideal é que fosse 2 vezes por semana, porque o treino tinha que se intensificar. Sobretudo porque eu não tinha prática de redigir sentenças na minha vida profissional. Então, eu precisava treinar de uma forma muito mais intensa. Eu acredito, portanto, que para a segunda fase, o treino se tornava muito mais intenso. Além disso, eu iria mudar um pouco, se enquanto para a primeira fase eu estudava 80% de lei seca ou 70% e 30% de doutrina, também objetiva, muita questão, né? Isso. Agora eu mudava. Eu abandonava por completo, questões objetivas, evidentemente. Lei seca ficava em 20% ou 10%, mais os artigos principais, e eu agora iria para o meu material de doutrina. Como eu já tinha grifado para a primeira fase, agora eu intensificaria o meu estudo lá no meu material de doutrina, só os grifos. Então, e aí, era lendo os João grifos. Paulo, intensificar o estudo. Porque a gente sabe que nesses 3 meses você não vai conseguir estudar o edital todo. Não. Como que você escolhia o que estudar para a segunda fase? Eu fazia uns chutes, assim, sob minha conta e risco. Por exemplo, lá no TJ Paraná, na segunda fase, eles costumam cobrar direito eleitoral. Já, por exemplo, no TJ Pará, em outros tribunais, na maioria, eles não têm o costume de cobrar direito eleitoral na segunda fase. Então, o que é que eu fazia? O meu material de doutrina de eleitoral eu já não lia
para a segunda fase, se fosse um tribunal que não tivesse costume de cobrar direito eleitoral, sob minha conta e risco. Se caísse, eu me daria mal, mas eu tinha que arriscar. Então, havia isso. Eu fazia essa diminuição, digamos, nesse material, já tirava lá direito eleitoral, mas também entrava humanística. Humanística, eu sabia que era uma questão, eu não ia aprender humanística, até hoje eu não sei humanística, mas eu aprendia o básico para responder a alguma coisa. As aulas do Juliano eram muito didáticas, então eu sabia o básico ali de humanística, eu não criava esse bicho papão porque é uma questão. Então, assim, vai cair, tem que cair mesmo. E no restante, eu focava ali em direito civil, direito constitucional, porque eu sabia que cairia, direito constitucional, direito penal, a parte dos institutos, das teorias. Então, tinha que fazer essa seleção e arriscar. Tá, então o foco da segunda fase, vamos tentar resumir aqui. Primeiro, você olhava para a banca, para as provas anteriores daquele concurso e via o que geralmente eles cobravam, quantas questões eram, porque isso varia muito. Por exemplo, aqui no DF, são 10 questões de todas as matérias, então você tem que estudar um pouco de tudo. Mas tem concursos que são 4 questões, que são 5 questões, que tem ali as matérias que eles gostam mais de cobrar. E humanística sempre cobrado em qualquer concurso de segunda fase da magistratura vai ter que estudar. Então, primeiro você fazia esse estudo mais voltado para a banca. O que você vai focar de acordo com as provas anteriores da banca. E num segundo momento, em humanística, você tentou não ficar ansioso, porque muita gente fica achando que tem que saber tudo de humanística, tem que ficar especialista, senão não consegue responder as questões, mas não é bem assim. Tem algumas questões que são mais práticas de humanística, a gente pode observar na prova. E, no geral, o que eu fazia também, mas isso, claro, tem alguns anos, era, por exemplo, nessas matérias que você citou, que é mais comum a cobrança em segunda fase, como constitucional, civil, penal, eu tentava olhar, por exemplo, dentro de constitucional, aquilo que eu tinha mais dificuldade. Então, vamos supor assim, nossa, eu não estou segura em controle de constitucionalidade. Então, era uma das primeiras coisas que eu olhava e estudava. Porque eu vejo também que para a segunda fase, muitas vezes os alunos se enganam fazendo revisão daquilo que já sabe. Mas isso não adianta. Como você tem pouco tempo entre a primeira e a segunda fase, você tem que ampliar o seu estudo. Então, pegar aquilo que realmente você não sabe para você ir com a carga máxima de conteúdo para a segunda fase. Porque, querendo ou não, tem um ponto de sorte, né? A gente não sabe o que vai cair. Pode vir alguma coisa que você seja ótimo, pode vir uma coisa que você nem tocou no edital e aí as coisas se complicam. Então, esses são alguns pilares ali da segunda fase em matéria de discursiva. E em sentença civil e sentença penal, como que você pegou, vamos dizer, a técnica mesmo, né? Porque o conteúdo também a gente sabe que é a bagagem do seu estudo de doutrina, de jurisprudência. Eu sou muito grato pela história dos 23 pontos da sentença penal, né? Eu sou muito grato e utilizei os 23 pontos, e criei ali uns pontinhos também com base lá nas aulas do professor Jailton, uns pontinhos para seguir. Então é isso, eu estruturei e tentei fazer a sentença de forma mais técnica possível e fazer durante esse período que me restava aí de uns 3 meses, tentar fazer o máximo possível de sentenças que eu conseguisse fazer. Treinando, para poder aprimorar essa prática de redigir mesmo uma sentença. Então, em síntese, foi isso. Foi muito treino e tentar ser o mais técnico possível. Porque dentro de um espelho ali, você tentar abordar todos aqueles pontos, você vai fazendo e vai se aperfeiçoando. Eu acho que foi até uma vantagem, de certa forma, eu não ter me acostumado a fazer sentença na prática, porque eu aprendi do zero. Quando as pessoas já redigem sentenças, a sentença do dia a dia não é igual a sentença do concurso. Tem algumas, pelo menos, né? Tem algumas sentenças que você olha. Exatamente. Existe uma rigidez técnica muito maior, às vezes, no concurso. A banca quer que você aborde detalhes que no dia a dia aquilo pode acabar passando, né? Sim. E em termos de vade-mecum, porque na primeira fase, claro, ele não é utilizado, mas já na segunda fase você tem acesso à lei seca. Então, claro que isso varia de edital para edital, tem bancas que permitem algumas marcações, outras nem tanto, algumas permitem post-it, outras também não, né? Marca texto, isso o aluno sempre vai ter que olhar, o candidato sempre vai ter que olhar o edital.
Mas como que você fazia em termos dos 3 dias de prova, então discursiva, sentença penal e sentença civil, como que você fazia para tornar o seu vade-mecum uma ajuda naquele momento da prova, para você não ficar perdido tendo que mexer no vade-mecum e tudo mais? Muito bom. Eu fazia o seguinte, no primeiro dia, que era ali a prova discursiva, praticamente eu tinha que ter aqueles vademecums, às vezes uns que são por matéria, assim, tinha uns compilados de legislação administrativa, eu levava um de administrativo, de ambiental e um vademecum geral. Levava essas 3, na verdade mais uma, que eram umas normas do próprio tribunal. Eram praticamente 4 vademecums que eu levava para a prova discursiva. E aí ficava mais geral, não tinha muito o que apostar, porque na discursiva podia cair legislação de qualquer lugar ali. Já para a prova de sentença civil, eu deixava o marca-texto nos artigos que eram mais citados, quando tinha revelia, julgamento antecipado, e também deixava já não só o marca-texto dos grifos, mas o próprio divisorzinho lá, o marca-página, eu deixava também já naqueles artigos específicos. Então, eu fazia isso. E para a sentença penal, de igual forma. Na sentença penal, deixava grifado alguns artigos para poder otimizar o tempo nesse sentido. Então, era assim que eu fazia, para poder ajudar, porque senão você se perde lá no manuseio do vade-mecum. Então, de vade-mecum específico, era o ambiental e eleitoral? O ambiental, não, eleitoral não. O ambiental, o administrativo, o vade-mecum geral, que eu utilizava da Ridel, e usava também, às vezes eu levava um código que... essas editoras que publicam manuais específicos para aquele tribunal de segunda fase. Né, que tem a legislação específica daquele TJ. Que às vezes tem a legislação estadual e tudo. Isso. Se for cobrado algo muito específico. Eu nunca usei, mas existe um fenômeno social que os seus colegas começam a dizer, vou levar, você tem medo de não levar, e aí eu acabava levando. E mas só de você olhar para o material, você sente uma segurança. Eu lembro da minha segunda fase também, que eu levei o mini de ambiental, eu lembro que eu levei o mini de tributário também, nunca abri, não usei no concurso, não usei no dia a dia, nunca abri. Mas só de eu saber que ele estava ali, que eu ia abrir minha prova, se tivesse alguma coisa específica, eu ia ter a legislação específica ali, já me dava uma segurança, me deixava menos ansiosa, então é melhor para a prova realmente. Vamos para a fase oral agora. Aí eu quero que você, Nai, cada um tem a sua experiência própria na fase oral. Eu já citei várias vezes que a minha foi traumática, porque eu nunca tinha feito uma prova oral e eu era muito tímida, então eu fiquei, assim, foi realmente um ponto de uma experiência única, um ponto que eu tive que me preparar muito, tive que me concentrar. E eu quero saber de você, como que foi a sua fase oral, como foi sua preparação e sua dificuldade para a prova oral? Eu já tinha um costume de falar em público, lá, tocando de novo lá na igreja. Eu já falava muito em público na igreja, às vezes para plateias de um público razoável, então eu já tinha um costume de falar em público. Mas somente as técnicas no geral, de oratória, de você dominar o nervosismo, você respirar um pouquinho, fazer essas coisinhas mais básicas que eu tinha uma ideia. Mas isso, para uma prova oral, tinha que ser muito adaptado, porque não se tratava de um discurso emotivo, se tratava de algo estritamente técnico. Então, não adiantava eu inventar lá se não tivesse de acordo com o espelho. Então, eu precisei treinar muito. A minha época da prova oral tinha alguns cursos, a maioria dos cursos foram virtuais. Eu tinha vontade de fazer um curso, mas que fosse presencial, né? Então eu não fiz para o TJ Pará, não fiz nenhum curso de prova oral especificamente, não que não recomende, inclusive recomendo, acho muito importante, mas nessa peculiaridade, nesse contexto que a gente estava vivenciando, eu queria fazer um curso presencial e não foi fácil para o TJ Pará especificamente. Então eu treinei muito com os meus colegas. Então, o treino que eu fazia lá para a segunda fase, que era redigindo sentenças e respondendo as outras provas da magistratura, eu fazia por meio do Skype, treinando com os meus colegas, simulando a prova oral. Eu adotei os meus princípios de estudo, eu adotei durante toda a prova.
Então, em todas as fases eu adotei esses princípios, não mudei o material e a revisão foi do mesmo jeito. Quando eu fui para o isolamento lá, tinha alguns colegas que evidentemente gostam de ficar meditando, outros gostam de ficar rezando, outros gostam de ficar orando, enfim. Eu fiquei conversando com os colegas, que eu ficava conversando, sobretudo de matéria jurídica. Quem queria conversar, eu dizia, pessoal, quem pegou o ponto 2? Direito constitucional. O que a gente pode falar de direito constitucional? Eu fiquei conversando, eu fui o último praticamente a ser arguido. Então, de direito constitucional, controle de constitucionalidade, medida provisória, o que é que você lembra? Aí os colegas iam falando, inclusive, teve um colega que ele disse, João Paulo, agradeço demais, porque uma questão da prova oral, nós tratamos lá no confinamento, né, na sala lá. Então foi maravilhoso para mim, porque falava de critérios de solução de antinomias aparentes nas normas penais, e ele não lembrava do critério da alternatividade. E a examinadora perguntou expressamente se ele lembrava de mais um critério, e ele disse alternatividade. Aí foi aquela coisa fantástica, né, para a vida dele. Ele tinha revisado ali há pouco tempo. Então, esse princípio de revisar até o momento, ali, eu fiz. Eu fiquei revisando, só ficamos, por fim, só 2 candidatos, ou 3, lá na sala de confinamento, e a gente ficava revisando até o fim. Claro, foi um pouco cansativo, em alguns momentos nós conversávamos de outros assuntos, e o João Paulo está falando que a gente tratou até de princípio de direito financeiro. E teve um momento que eu achei brilhante no meu estudo das 24 horas, quando sai ali o ponto, você fica, meu Deus, e agora, né? 24 horas. Então, fui revisitar o meu material e me deu, assim, uma vontade, que aí é uma questão de fé, eu digo, só pode ter sido Deus. Eu fico dizendo assim, né? Mas é uma questão muito de fé. Que eu tive vontade de ler lá no site do TJDFT, ler uma parte lá que fala de doutrinas penais. Parece que tem uma parte lá no site. E quando eu li lá porque os examinadores eram do TJDFT, era um juiz daí, na sua maioria, então tinha alguns. E aí eu disse, eu vou lá. Aí fui lá e tinha concurso material, e falava os critérios lá, de cumulativa, a fixação da pena, muita coisa lá. Era homogêneo e heterogêneo e tal. Quando eu cheguei na minha prova, que eu virei, aí tinha lá a mesma pergunta que eu tinha lido no site do JFT. Aí nessa hora, você dá vontade assim de dizer graças a Deus, obrigado Jesus, que bênção. Mas você se mantém e responde, né? Aí e tal. E minha prova oral foi muito boa. Eu tirei 9,40. Foi muito boa a minha nota. Graças a Deus eu tirei uma pontuação muito boa. Eu caí mais na classificação geral do concurso, porque eu tinha poucos títulos, né? Tinha poucos títulos, o que é a realidade. Você ficou em quanto, João Paulo? Você ficou em 23ª colocação. São quantos? Eram 88, vagas, né? São 87 aprovados, 87 aprovados. E 50 vagas. E tem previsão de nomeação? Tem. Segundo as informações extraoficiais, deve haver uma chamada de 30 aprovados ainda nesse ano de 2020, e depois chama-se os 50 até janeiro. Essa é a previsão extraoficial. Perfeito. Eu queria ir logo esse ano, eu estou ansioso para ser juiz. Muito bom. A gente está caminhando para a reta final, a gente tem mais ou menos 5 minutos. Eu vou te fazer as últimas 3 perguntas mais gerais, voltadas para quem está nos assistindo, até mesmo para qualquer concurso público. Primeira delas, quais foram as suas maiores dificuldades de novembro de 2017 até agora, até você fazer a prova oral do TJ Pará? Conciliar trabalho e estudo. Essa, sem dúvidas, foi a maior dificuldade. Eu estava lá na prova oral, já no hotel, e os meus clientes ligavam, aconteceu isso aqui, e agora, não sei o que, e lá vai. Então, assim... E você tinha que resolver de alguma forma, Tinha que resolver. Tinha o que fazer, né? Até porque eu estava ali naquele hotel com aquelas passagens graças a eles. Então, assim, eu tinha que resolver, tinha que dar meus pulos. Esse foi o maior problema, foi conciliar a advocacia com os estudos. Segunda pergunta. Como que podemos nos manter constantemente motivados na preparação para o concurso? Desde o começo, Lorena, eu tentei deixar explícito que eu procurei ser pragmático,
objetivo. Claro que havia sentimentos, nós somos seres humanos, então havia sentimentos sim, havia alegria, havia tristeza, mas assim, tentar manter a maior objetividade e levar os estudos com profissionalismo. Eu só podia controlar os estudos, então eu não tinha como controlar quando vai ter edital, quando vai ter prova, se vai ter prova esse ano ou só na outra, enfim, quantos vão chamar, eu não consigo controlar isso, eu só consigo controlar os meus estudos. Então, eu focava de forma objetiva, minha responsabilidade era estudar, então eu estudava assim como um trator, uma máquina que vai passando por cima da terra seca e passando por cima de toco, de tudo no mundo, eu não estava nem aí. O objetivo era só estudar. Então, a questão de motivação, tinha dia que a gente acordava mais motivado, tinha dia que não, mas independentemente, por obrigação, eu tinha que estudar. Então, foi esse critério mesmo de disciplina, de profissionalismo. E no terceiro ponto, mande um recado para o pessoal que está nos assistindo. Eu sei que eles gostaram muito dessa live durante todo o tempo. Todo mundo estava comentando o quanto a sua trajetória foi muito legal. Foram muitos concursos que você passou na primeira fase, conseguiu ser aí aprovado. Então a gente acaba virando mesmo um ponto também de motivação para quem está nos assistindo. Então, nesse minuto final, um minutinho, eu queria que você desse um recado para o pessoal que está vendo tanto a live agora, como vai ver o vídeo, porque ele também vai ficar gravado. Vai para o YouTube também? Vai também. Ai, que emoção. Vamos. Então, pessoal, olha, mantenham-se focados no material de vocês, dentro da realidade de vocês. É difícil para todo mundo, mas é plenamente possível. 2021 será um ano de uma chuva de oportunidades. Muitos concursos que estão represados vão voltar a fluir. Vamos ter muitas provas, sim. E o que vocês precisam fazer é estudar. Estudem com responsabilidade, com equilíbrio. E tenho certeza que vai ser possível, sim, também. Deus abençoe. Ótimo. Amém. Só isso. João Paulo, muito obrigada mesmo por essa oportunidade da gente poder conversar. Você foi meu aluno e um daqueles alunos, eu sei que eu tenho muitos seguidores, às vezes muitos alunos, porque eu dou aula desde 2015, mas tem alguns que a gente acaba ficando amigo, que a gente acaba conversando mais, tanto pelo Instagram, e realmente assim, eu fico muito feliz de ver que você chegou onde você queria, que você sonhava desde a sua faculdade. Esse mérito é todo seu, eu tive um pontinho ali de ajuda no momento da sentença, mas o mérito é todo seu. E é muito bom agora a gente poder conversar. Me conta sobre a sua nomeação, sobre a sua posse. Muito provavelmente ela vai ser até mesmo por videoconferência, né? Sim, provável que seja. Então me comunica da data, dá até para eu assistir. Tá? E agradeço demais. Muito obrigada por essa conversa. Eu sei que você vai servir como ponto de motivação para muita gente. E isso é muito importante, principalmente nesse momento, que a gente não está tendo prova, que as provas estão sendo suspensas, não tem muito edital. E fora a bagunça, né, que a própria pandemia gerou nas vidas de todo mundo. Então, muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Eu quem agradeço, professora Lorena. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Vamos nos despedir então. Meu tempinho já está acabando. E é isso, João Paulo, o que precisar, só falar comigo. Pessoal, muito obrigada pela audiência. O vídeo vai ficar gravado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Para quem não pôde assistir nesse momento, pode avisar o pessoal que pode assistir depois pelas mídias. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, João Paulo. Até mais. Tchau, Lorena. Tchau.